Pois é, a gente tem vários assuntos ainda para tratar no programa de hoje. Lideranças do Centrão estão se unindo à oposição para articular a indicação do deputado Nicolas Ferreira para a relatoria da CPI do INSS. A escolha de Nicolas passou a ser apontada como uma resposta ao Planalto por jogar o Congresso contra a opinião pública. Interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmam que ele ainda não tem uma decisão tomada sobre esse assunto, mas sinalizam que ele pode sim acatar a indicação do Centrão. Entre os focos de irritação dos congressistas está o discurso do governo de que protege os mais pobres, enquanto os parlamentares favorecem os mais ricos, além da judicialização da derrubada do aumento do IOF. Começar essa com o Renato Dorgan, nosso convidado de hoje. Renato, as articulações nos bastidores do Congresso Nacional, Centrão olhando para Nicolas Ferreira, que é do PL, eleito por Minas Gerais, como possível relator da CPI do INSS. Nicolas tem um talento especial com a comunicação, os vídeos dele performam muito bem na internet e digamos que ele é rápido, né? É astuto, tem uma comunicação muito eficiente, talvez seja o nome mais adequado para a oposição. Assim, eles estão, um jogo de queda de braço, né? Tá um jogando mais alto do que o outro. Claro que não seria um nome natural do Centrão nunca por uma comissão dessa, mas daí quando o governo bate de frente, você vê que tá uma relação que está ficando complicada há um ano da eleição, né? O Nicolas, além disso, ele tem um poder de rede social enorme. Aquela crise do Pix foi ele que conseguiu espalhar no país inteiro, né? Você vê qualitativas pelo país todo, aquela informação do Pix lá, que ia taxar o Pix, chegando através dele, não através da mídia tradicional, né? Nem através de outros políticos, né? Ele tem um poder de rede social que seria muito mais um pesadelo ali para o governo do que qualquer outra coisa, né? Ele não seria nunca, num tempo normal, se não tivesse uma instabilidade de confrontos ali, né? Então, o jogo está se acirrando cada vez mais, o governo corre um risco de ter um 26 muito tumultuado, um ano de eleição, além de um desembarque ali que parece inevitável desses partidos de centro, né? Que muitos estão ali no governo, então vai ser muito difícil, inclusive, um pacote de benesses sociais ali, que já se diz em Brasília que pode vir ali no segundo semestre, né? Muito complicado passar com esse Congresso. Eu acho que 2026 começou, querendo ou não, esse é um problema, porque a gente não discute mais do país, né? Não discute mais em eleição, não discute mais as questões prioritárias, é lamentável isso. O Nicolas, eu acho que é muito mais como... Travou o sinal do Renato, mas eu pego daí. Mota, Nicolas seria a carta super trunfo do Congresso Nacional, porque o Nicolas tem algumas características que as pessoas não observam em outros parlamentares. Sabe, naquele jogo super trunfo, aquela carta especial que tem um símbolo que você consegue anular os demais jogadores. Não sei se seria exatamente a melhor analogia, mas o Nicolas tem alguns adjetivos e predicados diferentes dos demais, né? Tem sim, Caniato. A gente está vivendo um tempo em que é difícil não perder a esperança diante dessas notícias que a gente comenta todos os dias. É difícil, às vezes, acreditar em um país tão atolado em crime, em corrupção e agora censura. É difícil sentir entusiasmo por uma política que às vezes parece tão rudimentar, construída em cima da ignorância e da dependência do povo. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. É difícil conhecer o deputado Nicolas Ferreira e não ter o seu entusiasmo renovado. O deputado Nicolas é um fenômeno em vários sentidos. Todo mundo conhece, né, através dos vídeos, a capacidade impressionante que ele tem de articulação, de comunicação. É uma capacidade que faz o governo tremer. Mas eu confesso que o que me impressionou mais no deputado Nicolas, quando eu o conheci, foi a sua postura sóbria e comprometida. E um preparo surpreendente em uma pessoa tão jovem que está em um ambiente
tão complicado. Eu tenho a impressão que grandes missões ainda serão reservadas para o deputado Nicolas. Você, Dávila, suas expectativas para a CPMI do INSS, trata-se de uma investigação diferente daquela que acontece, por exemplo, no âmbito da Polícia Federal ou dos órgãos de controle, CGU e por aí vai, mas é um ambiente político em que é possível, sim, que novas questões sejam debatidas, informações venham à tona, e a figura do relator é crucial, né? É estratégica, é muito importante. Nicolas Ferreira talvez seja um nome adequado, ou você acha que pelo fato de ser do PL isso pode prejudicar o andamento dos trabalhos? Nicolas Ferreira é o deputado correto para ser o relator dessa matéria, por duas razões. Liderança jovem, que não está comprometida com esses esquemas de muito tempo no parlamento, que acabou criando um esquema gigantesco de corrupção no INSS, assaltando mais de 9 milhões de aposentados e transformando o dinheiro da corrupção em mesada para muito político graúdo. Portanto, ele terá a independência para fazer esta investigação com o rigor que ela exige, com a coragem que será necessário para enfrentar grandes esquemas. O Brasil precisa de uma CPMI para desvendar a roubalheira na política. E o Brasil precisa de uma investigação técnica da Polícia Federal e dos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, para apurar os culpados e, principalmente, para devolver o dinheiro roubado aos aposentados. Por isso, é preciso atuar na esfera investigativa e na esfera política para fechar a torneira do INSS, Canhoto, que é um antro de corrupção há muitos e muitos anos. Não custa lembrar aqui do grande escândalo do INSS de 1992, 94, com Georgina de Freitas, que naquele tempo havia desviado equivalente a 500 milhões de reais. Então, aquele tempo era muito dinheiro. Então, é preciso acabar com isso. Não podemos deixar os aposentados desse país continuar sendo assaltados por quadrilhas que têm envolvimento de político graúdo. O Renato Dorgan fazia sua análise, sua reflexão sobre a possibilidade de Nicolas Ferreira ser o relator da CPMI do INSS. Em dado momento, teve um problema na conexão. Vou passar a palavra mais uma vez. Renato, por gentileza, você desenvolvia o seu raciocínio. Se quiser retomar e concluir, por gentileza. Essa questão, o Nicolas vai ser um trunfo, mas é um trunfo não é uma chantagem, mas de um tensionamento, né? Ele é um terror ali na comunicação para o governo, porque ele tem uma capacidade de capilaridade absurda, mas vai criar uma confusão ali, porque a gente sabe que o INSS não começou hoje, então ele pode perpassar vários governos, e ali o Nicolas, ele é muito partidário, né? Então pode ficar aí uma investigação complicada, com ele liderando e completamente ali tendenciosa, e pode ser problemático, porque o governo, óbvio, tem culpa no cartório, esse atual, mas os anteriores também têm. Esse escândalo ali, o Felipe falou, é real. O INSS, não esse igual, mas tem vários escândalos há décadas, e às vezes é uma coisa interna ali do próprio INSS. Então eu não acho que o Nicolas seria não seria o melhor nome para lá, mas claro, na estratégia desses partidos de direita e numa estratégia ali legislativo versus executivo, coloca o governo ali numa situação complicadíssima, porque daí vai estar o país inteiro assistindo a CPI online, porque ele tem uma força de rede social absurda, né? E você ouve dele em qualitativas no Brasil inteiro. E ele é um deputado de Minas Gerais, mas ele é conhecido em todos os lugares, ele é uma liderança real, né?